A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Sou missionária Rose e quero hoje deixar com vocês um ensinamento muito grande a respeito das orações de Paulo. Toma posse e bota em prática. Peço para que você curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações, que assim que for postado um novo vídeo, você será o primeiro a ser notificado. Amém? Eu e você, como crentes, você sabia que nós temos autoridade? Pois é, vamos aprender sobre a autoridade do crente. Ela é revelada de forma mais nítida no livro de Efésios do que em qualquer outra epístola escrita às igrejas. Por ser esta obra fundamentada em Éfeso, seria bom que os primeiros 3 capítulos desta epístola fossem lidos repetidas vezes diariamente. Você se conscientizará de que há orações recheadas da unção do Espírito Santo no final do 1º e 3º capítulos. Entretanto, Paulo não fez essas orações apenas em intenção da igreja na época de Éfeso. Elas se aplicam a nós no dia de hoje, tanto quanto aqueles crentes de Éfeso, por terem sido dadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Preste muita atenção na primeira oração de Paulo, em Efésios 1:16 ao 20. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-a à sua direita nos céus. Amém? Entendemos aqui que Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um intercessor e que ele orava diariamente, intercedendo pelos seus irmãos recém-convertidos em Cristo Jesus, pedindo a Deus para que desse aos novos convertidos sabedoria e espírito de revelação, porque só assim eles iriam conseguir dar continuidade na obra do Senhor. Nós, crentes, nós só vamos entender qual é a vontade de Deus sobre nós e qual é a grandeza de Deus quando nós estivermos verdadeiramente em espírito e pedir a Deus. Nós devemos orar pedindo a Deus para que Ele se revele a nós e para que nos dê entendimento, que nós possamos entender qual é a nossa vocação na obra do Senhor. Prestem atenção na segunda oração de Paulo, que está em Efésios, capítulo 3, versículos 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração, meus irmãos, ela tem que ter uma causa, tem que ser específica, que aí Deus age mais rápido. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Paulo orava pedindo para que o Espírito Santo de Deus se revelasse ao homem, para que ele pudesse crescer ali no seu interior. E o 17 diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados no amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios
de toda a plenitude de Deus. Amém? Então Paulo orava ali para que os irmãos tivessem fé, para que os irmãos viessem compreender qual seria a largura e o comprimento e a altura da profundidade de Deus, e também para que Deus enchesse os irmãos, o coração dos irmãos de amor, porque assim eles estariam firmes para prosseguir fazendo a obra. Aleluia, que coisa linda! O autor deste livro, Kenneth E. Hagin, declarou: o momento decisivo de minha vida chegou quando repeti essas orações para mim mesmo por mais de 1000 vezes. Comecei lendo em voz alta a partir do primeiro capítulo, usando o pronome eu todas as vezes que Paulo disse vós. Tornei-as bem pessoais. Kenneth Hagin diz que, por exemplo, ao ler o texto de Efésios capítulo 3, do 14 ao 17, parte A, eu dizia: por esta causa ponho-me de joelhos diante do Pai de meu Senhor Jesus Cristo, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, conceda-me que seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo ao meu coração pela fé. Ele está declarando que as orações de Paulo ele fazia e ele se colocava em primeiro lugar como aquele personagem para que Deus agisse na vida dele. Olha que ensinamento maravilhoso. Kenneth Hagin diz: passei muito tempo fazendo essas orações, ajoelhado no altar da última igreja que pastoreei no Texas. Deixava minha Bíblia aberta diante de mim nessas orações e as repetia silenciosamente várias vezes por dia. Falava à minha esposa que eu iria à igreja para orar e não queria ser incomodado, a não ser em uma emergência. Algumas vezes permanecia em oração por 2 ou 3 dias seguidos. Fiquei neste processo por mais ou menos 6 meses durante o inverno de 1947 e 1948. Então recebi a primeira coisa pela qual orava. Eu pedia o espírito de sabedoria e revelação. Viu aí a importância, irmãos, da oração certa, a oração objetiva. Kenneth Hagin pedia espírito de sabedoria e revelação, e ele declara aí que ele recebeu. Efésios 1:17. E este começou a se manifestar. Passei a enxergar coisas na Bíblia que nunca havia visto. Antes, simplesmente elas começaram a se abrir para mim. Que lindo! Progredi mais no meu crescimento espiritual e no conhecimento da palavra naqueles 6 meses do que em 14 anos de ministério. Meu Deus! E em mais 16 anos como cristão. Senhor, que coisa linda! Essa foi uma das minhas maiores descobertas espirituais. Aleluia! Perguntei à minha esposa: o que eu estou pregando? Eu era tão ignorante a respeito da Bíblia que fico admirado pelo fato de os diáconos não me terem procurado para me chamarem a atenção. Meus irmãos, devemos ter esse espírito de sabedoria, a revelação de Cristo e de sua palavra, se quisermos crescer. Isso, entretanto, não nos será dado por meio do nosso intelecto. Deve ser-nos desvendado pelo Espírito Santo através da oração objetiva. Normalmente, em suas orações, as pessoas querem saber como orar pelos irmãos em Cristo. Se começarem fazendo as orações registradas em Efésios, verão os resultados na vida desses irmãos. Sugiro também que façam as mesmas orações a seu favor. Há anos eu orava dessa forma 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde, em favor de um membro de minha família que necessitava desesperadamente de cura. Parecia no
entanto que ele não podia alcançar o que a Bíblia ensina acerca disso. Quando estava orando, incluí o nome daquelas pessoas nas minhas orações, como havia feito anteriormente com o meu. Decorridos 10 dias, ela me escreveu uma carta relatando: estou começando a perceber certas coisas que nunca havia acontecido antes. No instante em que você começa a agir de acordo com a Bíblia, as coisas acabam acontecendo. Foi surpreendente a rapidez com que meus familiares se transformaram desde que comecei a orar por eles. De acordo com as Escrituras, já havia intercedido por eles durante anos, sem resultado algum. No capítulo de Efésios 6:12, deixa claro: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Graças a Deus, temos autoridade sobre tais espíritos malignos. Por intermédio de Jesus Cristo, devemos entender o que Paulo disse nessa passagem, à luz do que escreveu nos capítulos anteriores. Precisamos compreender que temos autoridade mediante Cristo. Em nosso combate com o diabo, deveríamos ter sempre em mente que possuímos autoridade sobre ele, por ser um inimigo derrotado, já que o Senhor Jesus o derrotou por nós no passado. Entretanto, a autoridade do crente é um aspecto do caminhar cristão, a respeito do qual poucos estão bem informados. Alguns julgam que a autoridade sobre o diabo pertence apenas a uns poucos escolhidos, aos quais Deus deu poder especial, mas não é bem assim. Ela pertence a todos os filhos de Deus. Aleluia! Se você é um filho de Deus, você tem autoridade. Tome posse dela e bote para valer. Recebemos essa autoridade quando nascemos de novo, ao nos tornarmos novas criaturas em Cristo Jesus. Herdamos o nome de Cristo e podemos usá-lo em oração contra o inimigo. O diabo, contudo, não quer que os cristãos sejam instruídos sobre o que possuem. O inimigo anseia por derrotar-nos sempre. É por essa razão que fará tudo o que puder para impedir que os crentes aprendam a verdade sobre autoridade. Satanás insistirá conosco mais sobre esse assunto do que qualquer outro, pois sabe que, no momento em que descobrirmos a verdade, seu apogeu terminará. Nós o destruiremos desfrutando de uma autoridade que é nossa por direito. Aleluia! Em Efésios 1:3 está escrito: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a igreja abençoou, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso significa cada uma das bênçãos espirituais existentes em Cristo, todas as bênçãos espirituais nos pertencem. A autoridade nos pertence, quer tenhamos consciência disso ou não. No entanto, o simples fato de saber a respeito não é suficiente. É o conhecimento transformado em ação que traz resultados. É lamentável que alguns cristãos possam levar toda a vida e jamais se conscientizarem do que lhes pertence. Alguma vez você já parou para pensar que a salvação pertence ao pecador? Jesus já comprou a salvação do pior pecador, do mesmo modo como ele o fez por nós. É por essa razão que o Salvador nos mandou falar das boas novas, dizer aos pecadores que estão reconciliados com Deus, quando o reconhecerem como Senhor e Salvador de suas vidas.
Mas de fato não é isso o que lhe dizemos, mas declaramos que o Altíssimo está irado com eles e está tomando nota de todos os seus erros. Entretanto, a Bíblia revela que o Todo-Poderoso não tem nada contra o pecador. O Senhor declara que cancelou tudo. Isso que é tão terrível, o pobre pecador, por não saber disso, irá para o inferno, ainda que todos os seus débitos estejam anulados. O texto de 2 Coríntios 5,19 informa-nos a esse respeito. O pecado não é o problema, pois Jesus já resolveu. Há somente a questão do pecador. Leve o pecador a Jesus e a dificuldade estará sanada. Sim, isso é um pouco diferente do que tem sido ensinado, mas é o que a Bíblia declara. O pecador não sabe o que lhe cabe, portanto não pode usufruir dos benefícios. Do mesmo modo, se os cristãos não sabem o que lhes pertence, de nada poderão usufruir. Eles precisam descobrir o que lhes pertence. É por essa razão que Deus estabeleceu mestres na igreja e nos deu sua palavra para nos revelar o que é nosso. Assim, no mundo material, as coisas podem ser nossas, se não tomarmos conhecimento delas, entretanto, não nos trarão benefícios algum. Kenneth Reid diz: lembro-me de quando eu escondi uma nota de $20 na minha carteira e me esqueci dela. Uma vez, quando fiquei sem gasolina, comecei a procurar dinheiro na minha carteira e encontrei a nota. Não poderia dizer que não a possuía, porque estava comigo todo o tempo. Eu a tinha carregado comigo durante meses, bem ali no meu bolso. Por ignorar sua existência, não tinha como gastá-la, mas era tão minha quanto não sabia de sua existência, quanto o era agora. Há anos li sobre um homem que foi encontrado morto em um quarto miserável que alugara a $15 por mês. Tinha sido uma figura conhecida nas ruas de Chicago por cerca de 20 anos, sempre esfarrapado e comendo o que achava nas latas de lixo na rua. Por não ser visto por 2 ou 3 dias, alguns vizinhos saíram à sua procura e o acharam morto na cama. A autópsia revelou que havia morrido de desnutrição. Entretanto, foi encontrado usando um cinto com mais de $23 mil. Aquele homem vivera em total pobreza, catando papéis para viver, mas tinha dinheiro. Poderia ter vivido no melhor hotel da cidade, em vez daquele quartinho miserável. Poderia ter se alimentado das melhores comidas, em vez de lixo, mas não fez o uso do que lhe pertencia. Nós, crentes, precisamos tomar conhecimento daquilo que nos pertence em Cristo Jesus. Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Em João 8,32. Deus diz: o meu povo não os pecadores. Quer dizer, o meu povo quem? Eu e você, o crente, não os pecadores, aquele que vive o mundo, aquele que não conhece ainda a palavra de Deus. Foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6, parte A. De fato, pessoas perecem sem que haja necessidade disso. Portanto, meu irmão e minha irmã, quero lhe comunicar que eu e você, nós temos autoridade e que nós devemos orar primeiro por nós, pedindo a Deus sabedoria e autoridade do Espírito dele para o nosso espírito, para que ele possa nos revelar qual seja a sua vontade boa, perfeita e agradável. E depois nós partirmos para orar, interceder pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo, pelos nossos familiares, pelo nosso país, pela nossa cidade. Amém? Muito obrigada. Peço para que curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações para você ser o primeiro a receber um próximo vídeo. Deus abençoe e até um próximo momento. Paz do Senhor Jesus Cristo.